Vamos falar do assunto Romaria dos Cavaleiros de São Jorge. A gente já vai voltar a falar da greve. Já está chegando, né? Já está chegando. E nós estamos em contato aqui com a Santina Aparecida César. A gente sabe que a Santina está batalhando há anos pela Romaria aqui de São Roque. E a Santina está em contato conosco aqui. Deixa eu ver se está tudo bem com ela aqui. Oi, Santina, boa tarde. Tudo bem, Santina? Boa tarde, Wander. Boa tarde, Santina. Pois é, Santina, eu recebi uma informação no final da manhã de hoje, e aí confesso que eu fiquei surpreso. Você renunciou à presidência da Sociedade Cívica Cavaleiros de São Jorge, que organiza a Romaria, Santina? Isso sim. Na noite de sexta-feira, dia 8, após a posse do novo presidente, que foi uma posse que ele assumiu por aclamação, porque não houve outro candidato, após a posse, eu entreguei o documento da minha renúncia, a qual foi aceito pelo mesmo. Mas, então, deixa eu entender, tinha uma reunião prevista, tinha uma eleição prevista, ou você está interrompendo o seu mandato? Eu estou interrompendo o final do meu mandato. Eu poderia fazer essa romaria, a 87ª romaria, a qual eu só entregaria essa romaria para o atual presidente na volta da romaria, como é tradição, na volta da romaria, na praça, publicamente, é feito, né? Porque quando a gente volta, coincide com o Dia do Trabalhador, e sempre tem um evento na praça, a qual é entregue aí a romaria para o novo presidente. Então, Santina, boa tarde, é Marcelo Roque. Só para a gente entender um pouco, então houve uma eleição, né? Foi nomeado o novo presidente, e o presidente, a ex-presidente, no caso você, sempre fica depois um tempo, né, que nem você está falando, e toma conta da romaria. E você, então, resolveu, não, então já saio de vez, é mais ou menos isso? Isso, não houve eleição porque não houve, só houve um candidato. Então, como só houve um candidato, eu não me candidatei, e nenhuma outra pessoa, então ele se torna presidente por aclamação. Você ficou quanto tempo, Santina, aí? Eu estou na romaria há 5 anos. Essa aqui seria a 6ª romaria que eu estaria fazendo. Como presidente? Como presidente. E ela não tem vamos dizer assim, o presidente ele pode quantos anos quiser, né? Isso mesmo. Agora, Santina, quem é o novo presidente da organização da Sociedade Cívica Cavaleiros de São Jorge? Senhor Wilson, conhecido popularmente como Chico Aranha. Chico Aranha? É o Chico Aranha. E qual que é o nome de batismo dele, como é que é? Era Wilson Roberto Silva. Conhecido como Chico Aranha. Agora, Santina, qual o motivo da sua renúncia no final do mandato e não chegar nesse momento que organizar a romaria é a coroação de um trabalho? Qual foi o motivo que levou você a interromper, a renunciar no final do mandato, Santina? Após conversar com a igreja, através do padre Sebastião, com a minha comissão, a gente achou pelo bem da romaria, eu sacrificar esse final de gestão, me afastar, para que a romaria tivesse o sucesso, né, que ela fosse atendida como ela deve ser feita. Então a gente percebeu que a minha presença hoje na romaria, ou mesmo da minha comissão, poderia prejudicar a romaria desse ano. Mas prejudicar de que forma, Santina? Então, nós estamos aí praticamente já na romaria. Nós estávamos nós estávamos preparados para fazermos essa romaria em todos os sentidos. A gente estava se organizando, tanto que a parte de flâmulas já estão todas confeccionadas, nossas camisas, enfim, tudo. E depois, com a saída do secretário de turismo, o senhor Roque, tudo mudou, né? Então a gente começou tudo que tinha sido acordado com a prefeitura, voltaram-se atrás e desacordaram. Então a gente primeiro eu comecei a ter uma grande dificuldade de ser atendida pelo prefeito Daniel,
né? A gente ficou de semanas em semanas tentando agendar uma reunião que é uma reunião tradicional, onde se reúnem os departamentos da Prefeitura de São Roque, juntamente com a de Araçariguama, mais a Polícia Militar. Então, eu precisava ter resposta de todos os ofícios que eu enviei e nenhum dos ofícios eram respondidos. E a Polícia Militar exigia que eu, até a data do dia 11, eu obtivesse a resposta dos meus ofícios, porque para solicitar a Polícia Militar, eu tenho um prazo para fazer isso. E eu só solicito a polícia, eu só posso solicitar a Polícia Militar após ter resposta desses ofícios. E nada acontecia, né? Nada acontecia, e para a tristeza da gente, aquilo que foi ano passado, uma grande conquista, que foi a subvenção para fazer a nossa romaria, tendo em vista que cada ano a romaria aumenta mais o número de participantes. A romaria está se tornando um evento turístico, pessoas de muitas cidades, até de estados, têm vindo para a nossa romaria. E a gente foi pego de surpresa porque foi negado a subvenção. Só que o que acontece é que tudo negado de boca, todas as respostas. Então a gente tinha já um evento já marcado para iniciar a festividade da romaria para o dia 17, agora de abril, que é a cavalgada seguida da eleição das rainhas da romaria, rainha mirim, né, e a rainha adulto. E ao assumir o novo diretor de turismo, ele me informou, mas também verbalmente, todo momento ele se nega a dar qualquer coisa, qualquer documento em resposta, que esse evento não aconteceria, que ele não autorizaria mais o evento que ia acontecer ali no estacionamento da Brasital. Tendo em vista que a fazenda do Orlando de Castro, que era o passeio tradicional, esse ano, em razão de segurança, por causa de muito carro que tem ido no evento, reclamações dos moradores locais, o proprietário, o senhor Orlando de Castro, esse ano ele não autorizou. Então a gente teve que procurar um outro local para o tamanho do evento é difícil e que tenha uma segurança. Foi quando no dia 8 de março, eu, juntamente com o Roquinho, conversamos com o prefeito Daniel por ocasião de um evento na praça, e ele achou muito por bem da gente fazer esse evento no dia 30 agora. Eu conversei com o Roquinho e ele me chamou para uma reunião para a gente fazer os ajustes finais, e estava tudo ok, né? Ele me informou que ele estaria saindo de secretário, mas que a equipe que estava lá ia me dar total apoio, que ia continuar. Mas na outra semana, uma semana depois, ao assumir, como eu falei, o departamento de turismo foi negado. E a partir daí começou, né, a nossa preocupação. E aí nós ficamos eu fiquei que nem ping-pong. Você vai falar com um manda falar com o outro. E até que eu fui atendida, não tinha sido atendida por ninguém até então. Na quarta-feira, o senhor Deodato veio e falou, não, que esse ano não poderia ter subvenção. E eu falei, não, esse ano poderia sim. O que aconteceu é que o documento que eu protocolei, todos os documentos, todas as solicitações foram devidamente protocolados no setor de protocolo da Prefeitura. Estamos conversando aqui com a Santina, que é a Santina Aparecida César, que renunciou ao cargo de presidente da Sociedade Cívica Cavaleiros de São Jorge, essa romaria tradicional desde 1929. Agora, Santina, o ano passado foi a primeira vez que teve uma subvenção, e quanto a Prefeitura mandou e a Câmara aprovou? Ano passado foi a primeira vez, foram 15 mil reais de subvenção, né?
porque a romaria, hoje, pela qualidade que a gente tem que proporcionar aos romeiros de qualidade de romaria, hoje a romaria é uma romaria familiar, então a qualidade aumenta dos participantes, aumenta também, tem que aumentar a qualidade do evento. Hoje, então, a romaria, não dá para a gente fazer a romaria sem recurso, porque a gente tem gastos com locução, 2 dias de locução, carro de som, banheiros químicos, café da manhã para recepcionar principalmente os romeiros que vêm de fora, água, o consumo. Então, tem vários itens que exigem dinheiro. Até então, nós nunca, como não tinha subvenção, a gente tinha ajuda da prefeitura de alguma forma de serviço que era oferecido, e através do que a gente arrecadava na barraca de agosto, a gente fazia a romaria. Em razão da gente acreditar que a gente teria essa subvenção, visto que nada impediria a subvenção, já que a prestação de conta foi 100% aprovada, né? A gente entregou tudo que precisava, aprovado pelo Tribunal de Contas, não teria porquê, palavras até do Roquinho, desse ano, da gente não ter, foi utilizado de forma correta. Então, em razão disso, o dinheiro que a gente arrecadou na barraca da festa de agosto, a gente utilizou em concordância com todos os membros da comissão para fazer a terraplanagem lá da capela. Então, a gente não tinha numerário esse ano para fazer a romaria, porque o dinheiro que a gente tem é dinheiro que é para ser disponibilizado pela construção da capela que está aí, é isso que a gente está realizando. Estamos conversando aqui com a Santina, falando da romaria. Agora, Santina, com relação a esse passeio, eu sabe que o assunto romaria é um assunto que mexe com muita gente. Eu até ouvi no sábado algumas pessoas comentando que até estavam criando um grupo no WhatsApp e tal, porque tinha gente que não concordava com essa mudança do passeio, achando que deveria ser mantido o lado tradicional, ir lá para o sítio do senhor Orlando de Castro e não vir aqui para o centro da cidade. Mas você está explicando que essa mudança ocorre não por uma questão da diretoria, mas porque o senhor Orlando, e com reclamação lá de moradores vizinhos, ele que achou por bem não ceder a sua fazenda ali no Ibaté. Então, essa mudança não é por conta de você, então, com o presidente, mas porque o senhor Orlando de Castro achou que não seria conveniente fazer esse ano lá. Isso mesmo. Às vezes tem pessoas, né, que parece que tem uma dificuldade de entendimento. Eu não posso impor uma pessoa abrir a sua propriedade particular para mim realizar um evento. Para nós também, e para o próprio seu Orlando, para ele fez essa recusa da gente fazer lá com muita tristeza, porque como ele diz, o evento na fazenda dele é 100%. Os anos, a partir da hora que eu assumi a romaria, nunca teve sequer qualquer incidente dentro da fazenda. Eu proporcionava um estacionamento gratuito, com segurança e tal, mas não adiantava, porque aquelas pessoas que não são romeiros e que vão de carro, eles querem ir para abadernar. E aí, o que eles fazem? Eles ficam na estrada, no portão das chácaras, né, impedindo, ali tem linha de ônibus. Então, isso traz um transtorno muito grande, como o senhor Orlando disse. Quando era apenas os moradores antigos ali, era mais fácil de se conversar, né? Falava, é um dia só, tenho paciência, não existia uma linha de ônibus. Hoje existem vários condomínios ali próximos. Então, para se ter uma ideia, ano passado, o padre conseguir chegar para dar a bênção, ele teve que deixar o carro dele lá na Batatinha. Entendeu? De tanto que o pessoal, e não é por falta de local, porque todo ano ele abre um espaço dentro da fazenda dele, a qual a gente deixa o espaço roçado, a gente deixa o espaço totalmente roçado, a gente coloca segurança, mas não adianta, a gente não tem como, nós não temos como impedir. O senhor Orlando de Castro até chegou a conversar com a Polícia Militar, amigos dele,
mas é o que ele diz, viu? Não tem como chegar um carro de polícia, o pessoal dá risada, entendeu? Então, infelizmente, nós estamos muito próximos da fazenda ali, de carro dá 15 minutos. E depois de 2 horas da tarde, fica insuportável. Infelizmente, a questão de carro está sendo não só um problema nos eventos da Romaria. Hoje, se você for de domingo, no Ibaté, você não passa, de tanto carro que tem. Então, não tem como a gente administrar. Hoje tem, aqui em São Roque, né, a gente tem o bombeiro, né, onde tem um número de pessoas, é obrigado a gente ter um alvará, e que a gente tem uma responsabilidade civil sobre esse evento. Então, ali mora também próximo o senhor Orlando de Castro, um juiz. Então, uma coisa, esse pessoal que está colocando, né, para mim, esse rapaz, para mim, eu posso chamar de moleque, né? É como a gente falou, se a gente tivesse algum local, não tem. Do lado de Ibaté, para o tamanho, para passeio pequenininho, que chama o pessoal, é diferente. Mas nós não temos nenhum local que alguém ceda, que alugue para nós, para fazer esse evento. Então, e hoje a gente tem que pensar em segurança. Agora, Santina, a Brasital comportaria receber esse número de participantes? Então, na Brasital seria interessante, por quê? Porque na Brasital só entra cavalo, entendeu? Então, como esse pessoal que fica na rua é pessoal que quer bagunçar, que quer beber, né, que quer pôr som alto, com certeza não estaria indo nesse evento, mesmo que estivesse estacionando ali na Ladeira Aracaí. Dificilmente essas pessoas estariam ali no local. Eu acho que quem estaria ali no local, mesmo de carro, porque o carro ficaria estacionado, ali tem um espaço bem grande, do que vai até 2 pistas, então tem como organizar. E com certeza, por estar próximo também da polícia, né, eu acho que daria para controlar mais. E os cavalos, eles entrariam pela rua Rui Barbosa, aonde o local ali tem tudo que um cavalo precisa, porque o evento é da Romaria, né? Tem água farta, tem sombra, tem lugar para amarrar os cavalos, tanto que a Romaria já é o 2º ano, esse seria o 3º, que está saindo de dentro do estacionamento da Brasital, sem causar qualquer prejuízo ali para o patrimônio. Agora, Santina, hoje eu fui lá na prefeitura, que teve assembleia para definir o final da greve, e eu conversei por cima com o prefeito Daniel, que era com relação ao assunto da greve, e foi no meio lá que alguém comentou, olha, a Santina, lá no meio da assembleia, até o vereador Toco passou por lá também, naquela conversa, olha, a Santina renunciou. E aí eu não quis entrar em detalhes, não tive como perguntar ao prefeito Daniel, porque eu não sabia os reais motivos, né? Mas aí eu até perguntei, mas a Brasital comportaria? E aí o Daniel, que se propôs, falou, não, estou à disposição depois para falar esse assunto também. Ele falou que uma coisa é a saída da Romaria no dia 30 de abril de manhã, que o romeiro lá toma um café com leite e come um pão com manteiga. Agora, chegada de passeio, ele falou que tinha uma preocupação que se consumisse bebida alcoólica dentro do Centro Cultural Brasital. E eu não sei se tem alguma determinação, não sei se o Marcelo sabe, se é proibido o consumo de bebida alcoólica dentro da Brasital. Tinha essa questão também, Santina? Tinha sim, e a gente concordou plenamente que não teria bebida alcoólica no local. O evento seria assim, chegar, fazer a eleição da rainha, né, e pronto, não ia ficar, não é um evento que ficaria até a noite. Só que me estranha muito essa colocação agora do prefeito Daniel, porque no dia 8 de março, eu reforço, quando eu, juntamente com o Roquinho, conversamos com ele até ficou animado com o assunto. E mais, o que me entristece, que a primeira local onde eu fui levar o cartaz da Romaria, porque para poder distribuir hoje, fixar o cartaz na prefeitura, tem que ter autorização do administrador da prefeitura. Então, a primeira pessoa a receber o cartaz, quando ele saiu, foi o senhor Deodato, administrador da prefeitura, a qual leu o cartaz. Então,
Você vê, quando eles receberam, foram o primeiro, apesar de ter autorização, isso vocês podem confirmar, procurar o ex-secretário de turismo e ele vai confirmar tudo o que eu estou falando, tá? Eu seria muito irresponsável querer fazer, se eu não tivesse autorização, como eu não tive da Orlando de Castro, jamais eu estaria fazendo, colocando no cartaz a questão do passeio. Agora, Santina, o Marcelo também vai fazer uma colocação. O motivo de não ter dificuldade para conversar com o pessoal da prefeitura, dificuldade, depois não teve encaminhamento do projeto de ajuda. Mas pode mandar ainda, eu acho que agora já não pode mais, Santina, porque já está pegando o período eleitoral, né? Eu acho que já tem Oi? Só que eu tenho o protocolo, tá? Eu protocolei, eu conversei com o prefeito, o Roquinho, que eu até, por ignorância minha de conhecer, eu até pensei que automaticamente vinha. Daí o Roquinho falou, não, todo ano você vai ter que solicitar. E eu solicitei no dia 10 de março. Então, eu solicitei em tempo hábil, tá? Isso aí teria que acontecer, ou a negativa ou a positiva, antes do dia 2 de abril. Só que até agora eu não tenho em mãos a resposta, nem a negativa e nem a positiva. Agora, Santina... um requerimento protocolado, com data e hora, no setor de protocolo. Passou na máquina de protocolo. Agora, Santina, por ser ano eleitoral, você acha que tem alguma influência? Toda a influência. Tanto que, em razão disso, que, assim, o que aconteceu, tá? Eu escutei aí na prefeitura da pessoa virar e falar, viu, a culpa da não ter, né, não vir a subvenção é sua. Falei, como minha? Se eu protocolei no prazo, se eu prestei conta no passado, tudo certinho, é porque você vai sair candidata do outro lado. Viu? Quem falou que eu vou sair? Posso ser que eu saio, tenho pretensão? Tenho. Mas ninguém pode dizer que eu estou fazendo política, que me viu em alguma reunião política. Já fui assediada por muitas pessoas e já falei não, mas a gente está aqui agora para fazer a romaria. É como eu falei aí na prefeitura. Eu sei que eu não vou ser presidente ano que vem por opção minha, porque se eu saísse candidata, não teria candidato para ser páreo meu. Agora, eu não sei se ano que vem, na época da romaria, nós teremos o mesmo prefeito. Então, é o que eu falei para o administrador da prefeitura, que seria de bom tom que nós dois, nesses anos que a gente fez a romaria, a gente terminasse, né, da melhor forma possível. Tanto eu quanto ele. Porque ele não sabe. O meu futuro já está determinado. Agora, o dele, a Deus pertence. Será que ano que vem ele vai ter oportunidade de fazer? Então, é o que a gente falou. E repito, a minha renúncia não foi uma coisa preparada. Eu acabei de receber a visita do senhor Carlos André, primeiro secretário do Chico Aranha, que veio também percebendo alguns fatos, né, que têm acontecido. Ele veio me informar que ele está saindo da diretoria. Ele nem começou e ele já está renunciando também. Santina, faz o seguinte, você tem a diretoria aí, a nova diretoria, se lembra de cabeça? Então, ele não tem, o Chico Aranha, ele citou a nova diretoria, que seria, a nova diretoria seria primeiro secretário Carlos André. É o Carlos André Panzarini? Santina, é o Carlos André Panzarini? Isso, o Netão, mas ele não estava presente na sexta-feira, o Renato Serrone, né? E Gladstone também não estava presente. Tá. Da sua atual diretoria, ninguém está na próxima? Não. Aliás, o que nos surpreende muito, que o discurso do atual presidente, apesar de estar com a gente há tantos anos, foi: essa é minha diretoria, vocês são o resto. E esse resto, se quiser, pode sair, porque eu tenho quem colocar no lugar. Entendeu? Só que esse resto,
é o resto mais importante que tem, porque nós somos o conselho, eles são o conselho deliberativo e fiscal, a qual vai fiscalizar essa nova gestão. Santina. E que tem o poder até de, caso eles cometam alguma coisa que venha a lesar o bom nome da Romaria, que venha a lesar a sociedade, cabe-me até pedir a saída da diretoria atual. Santina, e você que participa há tantos anos, a gente sabe o quanto você gosta da Romaria, você vai participar da Romaria, Santina? Eu não sei, isso aí para mim mexeu muito comigo, porque a gente é uma coisa que a gente estava preparado para fazer essa Romaria. Hoje o Carlos André veio aqui, ele saiu, ele viu as nossas camisas prontas, todas as coisas, a gente estava. Então, assim, a forma como aconteceu, a postura que esse novo presidente está tendo, porque na história da Romaria sempre foi, né? Depois da entrada do Maurílio passou para o Chiquinho, e mesmo eu, desde então, não tinha cargo, não tinha nada, mas todos esses anos, nos bastidores, eu ajudei tanto o Maurílio como o Chiquinho, né? Então a gente esperava assim, né? Ele vai montar a diretoria dele, mas eu acho que a gente vai estar junto com ele, ajudando. E assim, ele não quis nenhum de nós, né? Ainda falou, se vocês não quiserem ficar, eu tenho que pôr no lugar de vocês. Então a gente foi bastante excluída. E o que a gente fica mais triste ainda é de saber que até então a gente não ia ter ajuda de nada. A partir da hora que eu renunciei, nesse momento, provavelmente, o Chico Aranha está em reunião com o prefeito Daniel Deodato, a qual já estou sabendo que vai ser passado em prestação de serviço R$14.800. Então, por que não passou para nós, que estávamos preparados e que queríamos terminar o nosso mandato? Quer dizer, criou uma situação, por que a gente renunciou? Porque a minha preocupação é que não acontecesse com a nossa Romaria o que aconteceu com a Romaria das Mulheres, porque a Romaria das Mulheres também mandou ofício, também conversou, e foi informado que elas teriam todo o apoio, e a Romaria das Mulheres saiu de São Roque sem um caminhão d'água para os cavalos não tinham água para beber no caminho. Tudo bem, estava o problema da tragédia, mas falasse, eu não vou dar. E saiu sem uma ambulância, tanto que caiu uma pessoa, graças a Deus não foi sério, estava perto de mim e tal, caiu uma menina, e se fosse sério, não tinha ambulância, não tinha caminhão gaiola, não tinha nada, quer dizer, tudo aquilo. E eu tenho essa preocupação. Santina, como eles não me respondem nada por escrito, como que, se chegar na hora, eu com 1.000 cavalos e 100, por que arrumar essa estrutura, caminhão, tanto que já vieram muitas pessoas, antes da minha renúncia, oferecer caminhão d'água, oferecer caminhão gaiola, oferecer ambulância. Mas eu não posso sair, seria uma atitude muito irresponsável, como que eu vou sair com a Romaria da cidade sem o apoio da minha prefeitura? Santina, e você, claro, você deixou a diretoria agora e tal, mas o passeio deve acontecer? A partir do dia 8, quem assumiu é o Chico Aranha. Então, eu não posso mais fazer nada, intervir em nada da Romaria. Tudo e qualquer, ele aceitou a minha renúncia, todo e qualquer ato da Romaria, a partir do dia 8, é dele e da sua diretoria. E esse passeio já estava acontecendo há quanto tempo, Santina? Já está em que edição o passeio? Esse passeio, ele já vem, né, esse passeio, desde da época do Gil. Já tem mais de 10 anos, né? Tem muitos anos, é uma coisa tradicional. Olha, Santina, a gente quer agradecer demais sua participação. Santina Aparecida César, a gente sabe do empenho que a Santina tem nas suas coisas, ela sempre foi uma pessoa muito determinada, estava fazendo esse trabalho e acontece agora esse episódio.
a gente abriu espaço para a Santina, a gente tinha conversado rapidamente com ela outro dia na Câmara Municipal, não sei se foi na quinta ou na sexta-feira, a gente viu que você estava chateado por não ter a liberação, não ter chegado esse projeto, mas eu não imaginei que a coisa iria tomar uma proporção assim até o ponto de você renunciar. Então, sim, a gente... também, sabe, eu gostaria de deixar assim que a gente ofereceu aqui para a diretoria, não houve nenhum tipo de discussão na posse. Para nós, assim, também nos tomou com muita surpresa quando o Chico Aranha começou a fazer os ataques, aí indo para as cocheiras, falando mal da gente. E quero deixar relatado que a gente ofereceu R$5.000 para ajudar, tá, nessa romaria, para o bom sucesso da romaria, em razão de não ter a subvenção. A gente tiraria da construção da igreja, a qual eu vou continuar trabalhando, porque o Conselho Fiscal e Deliberativo ficou na responsabilidade da construção da igreja, nós não transferimos para eles, e que a gente ofereceu. Fora esses R$5.000, todas as flâmulas já estão pagas, né? Então, a gente ofereceu sim. E a questão ele, eu não sei que modo que ele interpretou, mas a gente percebeu claramente, a ponto da pessoa falar, você foi para o outro lado, agora você não vai ter ajuda. Santina, muito obrigado pela sua participação, Marcelo, não sei se você... Eu imensamente de coração, porque, né, às vezes as pessoas começam a fazer ninho de maldade nos corações das pessoas, então essa é uma oportunidade que você me deu de eu me defender. Obrigado, Santina, e a gente vai buscar também, está aberto espaço para a Prefeitura, o prefeito Daniel, o novo diretor de turismo, acho que é o Hamilton Benedito, né, que era o chefe da divisão de desenvolvimento, e agora fica como diretor da divisão, diretor de desenvolvimento, turismo, esporte, é uma pasta realmente bem extensa, como o Chico Aranha também tem seu espaço aqui, para que a gente coloque, porque, acima de tudo, né, a Romaria dos Cavaleiros de São Jorge, um evento realizado desde 1929, já passou por dificuldades, teve uma época que a Romaria tinha muito problema de violência, Araçariguama não queria mais que passasse por lá, Pirapora ficava em pânico quando chegava a Romaria, e a gente percebeu que nos anos 80, anos 90, foram procuradas alternativas, vamos colocar um show à noite, aí o pessoal que nos acompanha o show, não fica bebendo muito, não fica brigando no bar, foram encontradas soluções. Eu lembro que uma vez foi ter uma eleição, que foi ali na banda Liberdade, não, 7 de setembro, né, que é descendo ali, e era o Gilmar Gouveia e o Paulo Terrassan, os candidatos. Deu uma confusão naquela eleição, deu uma briga lá, e aí que o padre Renato acabou assumindo a presidência, e o padre Renato ia todo ano, participava da charrete. Você acha que a gente está chegando nesse ponto de novo, de repente o padre vai ter que assumir essa romaria, Santina? Eu acho que não. Eu acho que existem bons romeiros, né, gente bem intencionada no nosso meio. Eu acho que o que aconteceu esse ano é lastimável, né, mas a romaria eu acho que tinha tudo, voltou a ter as famílias. É uma questão das pessoas que vêm deixar a vaidade do lado, querer trabalhar mesmo pela romaria. Eu acho que tanto que na minha eleição, onde tinha candidato concorrendo, que era eu e o Alex Zanardo, a gente acabou a romaria e fomos comer pizza nós dois. Então, e na sexta-feira a gente também percebeu que isso poderia ser possível, mas a gente assim foi pega de surpresa quando começou tudo essas coisas aí. E o que eu quero deixar bem claro, que se eu sair, não foi assim uma coisa intencional, não foi, muito pelo contrário. Foi por sensatez. Eu seria insensata de querer sair nessa romaria como presidente e, de repente, não ter o apoio que a gente precisa, principalmente na parte de segurança, porque caminhão d'água, pipa, sair, ambulância, a gente resolve, mas e segurança? Então, a gente sente muito. Santina, onde foi essa reunião da eleição que você renunciou? Onde foi o local? Não entendi. Onde foi que vocês se reuniram na sexta-feira, quando você renunciou e a nova diretoria foi aclamada? Onde vocês se reuniram? Foi numa sala do meu colégio. No seu próprio estabelecimento. Mas também tinha pessoas que não eram da comissão,
que também participaram, que vieram. Então, a gente publicou isso em jornal, foi um evento. Teve poucas pessoas participando, porque a maioria sabia que não ia ter eleição, porque ia ser por aclamação, somente a posse, né? Que seria o termo de posse dele aí. Então, teve fora alguns da diretoria dele, a nossa comissão, Conselho Fiscal Deliberativo, e algumas pessoas que vieram para assistir. Santina, muito obrigado. Marcelo, você tem alguma colocação para a Santina?